Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, amém? Será bem-aventurado, isso é, será muito feliz, será muito bem-sucedido e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Oh, glória a Deus. Que o Senhor o abençoe desde Sião, desde Jerusalém, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E que você veja os filhos de seus filhos. Que coisa linda, hein? Ver seus filhos, depois ver os filhos deles, amém? Depois você vai ver a outra geração, amém? Terceira, quarta geração, e haja paz em Israel. Louvado seja Deus. A palavra que eu quero frisar aqui é essa: a sua esposa, no interior da sua casa, será como videira frutífera, e os seus filhos como rebentos da oliveira, brotos que saem da oliveira, amém? A roda ao redor da sua mesa. A mesa foi criada por Deus como um espaço para promover redenção, conexão entre as pessoas. A mesa é lugar de relacionamento, é ambiente de proximidade, de olhar nos olhos um do outro, é lugar de comunhão e relacionamento, é lugar de estar frente a frente um com o outro, tem o sentido de intimidade, de transparência, de expor, de tirar as máscaras e mostrar a verdadeira face. Na cultura judaica, veja aí, a mesa não era apenas um móvel de enfeite, mas era como um altar em torno do qual a família se reunia. A ideia é como se a mesa fosse um altar, onde em torno do altar a família se reunia. O Salmo 128:3 que nós lemos diz: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Na cultura moderna há um esvaziamento da mesa. Isso é obra maligna. Diga comigo, na cultura moderna, nos nossos dias, há um esvaziamento da mesa. Família não senta, não para alimentar no mesmo horário. Faz o prato de comida e vai para a televisão. Ou ainda que esteja à mesa, está com o celular, conectando, falando, mandando mensagem, vendo isso e aquilo. Esse não é o propósito de Deus. Isso é um laço do diabo para desconectar as famílias. É preciso entender. Nós não podemos romper, quebrar princípios. Estar à mesa, reunir-se em torno da mesa é princípio estabelecido por Deus, porque Deus sabe da importância da família estar junto. Portanto, eu quero que você comece a entender isso, a colocar isso de forma muito definitiva no coração, do esforço de colocar a mesa. A mesa pode ser uma mesa requintada, uma mesa bonita. Hoje se fala muito de mesa posta, que é uma tentativa de um resgate do princípio de estar à mesa. Quando menino, eu ficava torcendo para chegar visita na casa dos meus pais. Porque era o dia de comer frango. Não tinha negócio de comer frango todo dia, não, irmão. Hoje a gente come carne todo dia e reclama da vida ainda, né? Ficava esperando. Mas o domingo, na minha casa, na casa dos meus pais, sempre foi um dia muito especial de estarmos à mesa. Essa cultura continua ainda na casa da minha mãe. Suas filhas que estão lá,
netos, aqueles que formaram família, todos vão para a casa da minha mãe no domingo para o almoço. É cultural, é costume, é feita uma festa todo domingo. Mas desde criança, você sabe qual que era o meu prato predileto? Porque era no domingo que minha mãe fazia o frango caipira, dê um glória a Deus, meus parceiros, a polenta, mas além da polenta tinha o tutu. O baiano não conhece tutu. Quem conhece tutu? Ah, conhece, amém. É que aqui é uma mistura de capixaba e mineiro, né? Tutu, com ovo picado por cima, amém? Torresmo, bacon, amém? Ok? Dá vontade de ir para a mesa, né? Vamos lá. E ainda tinha a macarronada, que é o macarrão seco, não é? Com coloral, ok? E mais ovo picado por cima. Quem é dessa mesa, levanta a mão aí. Okay. Então, e isso cria memória afetiva. Eu estou aqui com quase 60 anos lembrando disso. Porque criou memória. Mas já levei um cacete de meu pai. Meu pai, numa época de muita crise financeira, ele ficou 2 anos sem conseguir trabalhar, porque o médico operou o baço e parte do fígado dele, por causa da cistosoma. E ao mexer no fígado, deu o que popularmente se chama de barriga d'água. Aquele barrigão grandão, com a tal da, popularmente fala tiriça, né? Aquele olho amarelo, sem força para trabalhar, para cuidar da casa. E a minha mãe, se eu segurar as emoções aqui, que meteu as caras para pôr comida dentro de casa. E assim que ele conseguiu fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, ele pega um dinheiro e me manda comprar um frango caipira. E eu saio, TDAH, não sabia que existia isso, pulando, brincando, zoando de um lado para o outro, conversando para lá, para cá, e aprontando. Quando eu chego lá, que eu peço o frango, o homem pega o frango e ele falou comigo: cadê o dinheiro? E cadê o dinheiro? Eu tinha perdido o dinheiro. Aí o homem segurou o frango e soltou o frango. Tomou da minha mão e soltou o frango. Quando eu cheguei em casa, meu pai reuniu as poucas forças que tinha para me dar um couro, porque eu tinha perdido o dinheiro do frango. Porque era o domingo, era o dia de comer frango. Me inicia. Vamos lá. Portanto, nós precisamos resgatar princípios. Diga, resgatar princípios. Um dos objetivos do diabo é esvaziar a mesa e diminuir o significado e a sua importância. Você pode ver que toda vez que um adolescente, um filho adolescente, dá um piti, o que é que ele quer fazer? Sair da mesa, pega o prato e sai pisando e tal, e correndo, vai lá para o quarto, ou vai lá para o outro local, porque não quer a comunhão. Vamos lá. Veja a mesa no tabernáculo. Tabernáculo, você sabe, era um templo móvel, que era desmontável, e à medida que eles caminhavam no deserto, paravam, montavam toda a estrutura, e entre os móveis, o mobiliário do tabernáculo, existia a mesa. Deus mandou fazer a mesa, e era uma mesa coberta de ouro. Talvez alguém vai dizer: eles estão ostentando. E Deus ostentou, né? Mandou fazer uma mesa de ouro, uma arca de ouro. Vamos lá.
Então aparece na primeira vez na Bíblia a palavra mesa em Êxodo 25:30, e o Senhor diz: coloque sobre a mesa os pães da presença. Uma outra versão fala da proposição, para que estejam sempre diante de mim. Era a mesa que ficava no lugar santo do tabernáculo, a mesa da proposição, onde 12 pães eram colocados. Me ajudem com as crianças. Eram 12 pães, eram colocados representando as 12 tribos de Israel. Olha para cá, fica ligado. 12 pães, cada um representando uma tribo de Israel. O nome pão da proposição ou pão da presença vem do hebraico lehem hapanim, que significa literalmente pão do rosto ou pão da presença, referindo-se à sua posição diante da face de Deus. Qual é o significado espiritual da mesa no tabernáculo? Os pães na mesa demonstravam que Deus era o provedor constante do seu povo. Esse pão era colocado e ele ficava ali. No sábado ele era trocado. Todo sábado eles trocavam. E todas as vezes que o sacerdote entrava para ministrar, ele via os pães e ele se lembrava e louvava a Deus de que Deus era o provedor do seu povo. Todas as vezes que você colocar a mesa na sua casa, ainda que ela seja simples, ainda que seja um cardápio simples, abra sua boca como sacerdote, pai, sacerdotisa, mãe, e louve ao Senhor pela provisão que Ele te deu. Eu vou apertar vocês, e não mente não, hein? Quem aqui tem o costume de, na hora do almoço ou da janta, fazer uma oração agradecendo a Deus pelo alimento? Levanta a mão. Não é todo mundo, pouca gente. Faça isso, porque é o Senhor quem te dá. É o Senhor quem te dá. É o Senhor quem cuida de você. Davi, já ancião, já velhinho, ele diz assim: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você vai receber sempre o alimento, o pão, mas a sua descendência também receberá o pão. E todo domingo de ceia a gente faz um ato profético que às vezes você não entende, que a gente traz da nossa casa um alimento, apresenta aqui para que ele seja repassado para irmãos nossos e outras pessoas que precisam de alimento. E quando eu estou trazendo, eu estou dizendo muito obrigado, porque o Senhor cuida da minha vida. Muito obrigado, porque não vai faltar. E eu tenho condição de dar para abençoar a vida de outras pessoas. Dê glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A mesa era um lugar de encontro com Deus e Israel, mostrando a unidade do povo e a importância da comunhão com o Senhor. A mesa era um sinal da presença constante de Deus entre o seu povo. Louvado seja Deus. Era para eles se lembrarem todos os dias que Deus estava com eles, que Deus era o fiel guardador da vida deles. Aleluia! A mesa e os pães da proposição, ou os pães da presença, são vistos como um símbolo de Jesus, o pão da vida. Glória a Deus. Ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Aquela mesa apontava também para a ceia, que celebra a nossa intimidade com Jesus, porque Ele é o pão que foi partido por nós. Vejamos a mesa na igreja primitiva. A igreja primitiva se reunia regularmente para as refeições ágape. Isso é, as refeições do amor. Era comum eles se reunirem para comerem juntos. Por isso que eu gosto desse negócio. Eu gosto. Hoje nós estávamos numa reunião de liderança de
de células. Eu falei assim, vamos fazer uma reunião uma vez por mês, um café, como a gente está fazendo aqui hoje, ou mais tempo. Aí chegaram-se à conclusão, de 3 em 3 meses. Aí eu fiquei calado, falei, não. Porque eu entendo a importância de estarmos juntos. Cada um traz uma coisa. Vai ter café na vigília? Então, isso é importante, cada um traz, é a mesa ágape. É isso. Isso é importante, para termos esse tempo de comunhão, de comer juntos, de celebrar juntos. Em Atos 2, 42 a 46, veja o que diz a palavra: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Diga, comunhão. Estavam juntos. Diga, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor a Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos através das mãos dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, diga, e tinham tudo em comum. Oxe, fui enganado hoje, achei que era água de coco. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo bem o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Também gosto do lanche na reunião dos grupos de pastoreio, porque é o tempo de confraternizar, tempo de dar risada, de estar todo mundo batendo aquele papo, e ninguém quebra por isso não, irmão. Um leva uma coisinha, outro leva outra, pouca coisa. E naquela reunião, ao final dela, tem essa ceia juntos. Eles lancham, isso é importante. Não é só chegou, recebeu o povo, terminou a lição, Deus abençoe, vai em paz e tal. Nós nascemos para relacionamento. Nós temos necessidade de relacionamento. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Estavam nas reuniões do templo. E partiam o pão de casa em casa. E tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja de Corinto, no entanto, estava corrompendo o sentido da refeição. A igreja de Corinto, Paulo escreve as 2 cartas exortando aquela igreja, porque era uma igreja pentecostal, uma igreja que dava ênfase aos dons espirituais, maravilha, mas uma igreja que tinha excessos. Veja só, 1 Coríntios 11, 20 e 21, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Os caras pegavam o vinho, chapava, e metia a cara. O cara rico, quem tinha mais condição, ele levava lá seu pernil do carneiro, levava lá sua carne, seu prato, e ele metia a cara, comia, e quando os irmãos chegavam, os que menos tinham, não tinha nada para comer, e o apóstolo Paulo então dá no lombo deles, os exorta duramente, dizendo: essa ceia não é a do Senhor. Essa refeição ágape, que no início foi linda, onde eles tinham prazer de estarem juntos e comerem juntos, perdeu o sentido, desvirtuou o sentido. E ele diz: vocês não têm porventura casas onde comer? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Durante essas refeições,
Eles celebravam a ceia do Senhor. Aparentemente o alvo das refeições ágapes, palavra grega para amor, era a comunhão cristã, o compartilhar os alimentos entre os mais pobres e especialmente lembrar-se do Senhor e participar espiritualmente da sua morte e ressurreição ao participarem do pão e beberem o vinho. A mesa é um ambiente de compartilhar, repartir, comungar, ou seja, uma expressão de altruísmo. No entanto, o egoísmo dos coríntios contrariava esse princípio do evangelho, que é servir, dar e não receber. Na sequência, Paulo declara o que essa incoerência na mesa do Senhor provoca. 1 Coríntios 11:30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já morreram. Como disciplina de Deus. Opa, chegou. Aplauda o bichinho. Tá boa. Mesa, lugar de aliança. O aspecto mais profundo da mesa, no entanto, é que ela significa aliança. Quem senta na mesa com alguém está dando sinal de associação, pacto, concordância, acordo. Você leva para sua casa quem você não tem relacionamento? Você chama para sua casa amigos, pessoas que você se relaciona, pessoas que têm um significado para você. Quem senta na mesa com alguém está dizendo isso. Fala de aliança, de pacto, de acordo, de concordância. Por isso o apóstolo Paulo nos alerta a não nos associarmos com pessoas falsas. 1 Coríntios 5:11. A palavra associar-se está relacionada a comer ou sentar à mesa. O Salmo 1 fala de não sentar à mesa das pessoas que não têm a comunhão com o Senhor, consequentemente não devemos ter comunhão com elas. A mesa dos escarnecedores. Essa semana eu falava para uma pessoa, foi: pare de sentar à mesa, de ter comunhão com quem só escarnece, com quem só fala mal. E disse mais, usou uma expressão forte: pare de permitir que seus ouvidos sejam latrina, vaso sanitário para receber podridões que saem da boca das outras pessoas. Se distancie dessas pessoas, porque a convivência, o relacionamento com elas não edifica, não te faz bem, não te abençoa. Você vai ver gente infeliz só falando mal dos outros irmãos, da igreja. Você já viu toda pessoa, ou que está desviada, ou que está dentro da igreja, mas o coração está desviado, ela começa a justificar seus erros, apontando os erros dos outros, falando mal dos outros. Ah, que estava falando mal da igreja. Falei: minha filha, é porque a árvore frutífera, ela é alvo da atenção dos outros. Nós sabemos quem somos, e quanto maiores são nossas conquistas, mais gente vai falar, tomada de ciúme e tomada de inveja. É verdade ou não é? Vamos lá. Segundo o apóstolo Paulo, existem duas mesas, a do Senhor e a dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, ele fala: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Misericórdia! Quando tomamos a ceia, estamos na mesa do Senhor, celebrando aliança com Ele e com os nossos irmãos. Se a mesa é um lugar da aliança, então ali se manifesta a fidelidade e a lealdade. Veja só, a mesa é lugar de honra e reconhecimento da lealdade. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 7.
quando Davi passa o reinado para Salomão, seu filho, ele senta com ele e começa a lhe dar instruções, instruir como ele deve agir. E a primeira palavra de Davi para ele é: ser homem. E no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, lá de Gileade, admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Quando Absalão faz um levante e toma o reino, que Davi tem que fugir para não morrer e para evitar uma guerra civil, veja só, diz que, e a Bíblia fala isso, que vem um homem chamado Barzilai, que trouxe comida, que trouxe alimento, que trouxe bebida para ele, água para ele e a sua turma, o grupo que estava com ele. E quando ele volta, depois que Absalão morre, quando ele volta, ele se encontra com Barzilai e diz: vamos comigo, porque eu vou cuidar de você e você vai comer à mesa comigo. E Barzilai diz: não, eu não preciso, eu tenho idade avançada, deixa eu ficar aqui. Aí ele nomeia um dos seus filhos para ir. E aí Davi está dizendo: a família de Barzilai tenha sempre a sua mesa, como prova de lealdade, como prova de honra, honrando aquela família. Ouça, só os leais conseguem ficar à mesa. Você pode dizer isso? Quando Jesus está no cenáculo, veja isso, na última ceia com os discípulos, o traidor, que é Judas, saiu da mesa. Ele não ficou na mesa. Diz assim João 13:30, assim que comeu o pão, Judas saiu. Desleais não conseguem ficar à mesa. Você pode dizer? Porque é onde fica evidente o que realmente sentimos e pensamos. É na mesa. Quem tem aliança é fiel. Diga isso. Não teme nada. Olha nos olhos, pois tem um só coração com os irmãos. Portanto, não me preocupo com quem sai. Eu honro os que ficam, e muito me alegra desses 25 anos que estamos completando como igreja Bodas de Prata. Inúmeros de vocês que continuam firme desde o início de nossa caminhada, e a sua fidelidade atrai outras pessoas que vão chegando e vão sendo agregadas. Louvado seja Deus. Eu quero aplaudi-lo. Vocês conhecem o pastor de vocês e sabem que não é perfeito, mas sabem do seu temor ao Senhor, e juntos nós formamos uma família. Esse é um conceito que nós precisamos falar sempre dele: família. Igreja Betel é uma família. Ninguém passa necessidade se nós soubermos. Ninguém fica numa guerra sozinho se nós soubermos. Nós nos importamos. Ao longo dos anos já acudimos a tantos, já socorremos a tantos irmãos, já fizemos tantos desafios de oferta, de levantar recursos para ajudar, para socorrer, para abençoar. A sua guerra é a guerra da igreja. Aqui não há uma preocupação em receber o seu dinheiro. Como um dia desse eu ouvi um líder nacional de uma das maiores igrejas do Brasil comentando sobre um dos seus pastores que suicidou. E ele grava um vídeo e diz: eu não vou chorar a morte da bezerra. Foi um escândalo.
em que ele não tinha aliança, preocupação e amor, nem com um dos obreiros, que dirá com o povo que ele tem. Todo domingo nos assentamos aqui e levantamos uma mesa, um altar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E assim vamos crescendo para a honra e para a glória do Senhor, porque as pessoas têm necessidade de estar num ambiente em que elas sintam de fato amadas, são importantes, consideradas, perdoadas. Se elas caírem, se elas falharem, elas sabem que receberão apoio para levantar. Serão ajudadas, acudidas, supridas, nutridas espiritualmente e confrontadas, porque mesa também é lugar de confronto. Não existe família boa, filhos bons, casamento bom se não houver confronto. Quem está numa igreja e só quer que passe a mão na sua cabeça e te dá só revelação boa, é que você não passa de um menino espiritual e não vai ficar firme, não vai crescer na fé, não vai desenvolver. Mesa também é lugar de confronto. Filho que não é confrontado não cresce. Nós precisamos ser confrontados. Vamos lá. Desleais não conseguem ficar à mesa, porque é onde fica evidente o que realmente sentimos e pensamos. Os descontentes e insatisfeitos, no entanto, saem da mesa, não permanecem na comunhão, não honram o corpo de Cristo. E hoje tem milhares de pessoas no evangelho assim. Elas ficam assim, de igreja em igreja. Se o Senhor te trouxe para aqui, você encontrou uma família, aonde nós queremos que você cresça e seremos instrumento de Deus para te confrontar, para te ajudar a crescer. Amém? Mesa é lugar de restauração. 1 Samuel 9, 1 a 10. Quando Davi, agora voltando lá no início do reinado de Davi, Davi tinha uma aliança com Jonatas, filho de Saul. E quando Davi e Jonatas morrem numa batalha junto com Saul, com o rei Saul, Davi se torna rei de Israel. E quando Davi assume o reinado, ele pergunta: tem alguém da família de Jonatas para eu honrar? Hoje a gente vê líderes, especialmente políticos, que eles não te honram, eles não são seus amigos, eles só te procuram na época da eleição. E aí Davi pergunta e falaram: tem um rapaz chamado Mefibosete. Ele mora numa cidade chamada Lodebar, lugar difícil, lugar sem vida, sem prosperidade, na miséria. E ele diz: alguém da casa de Saul, lá falando de Jonatas, que eu possa usar de misericórdia por amor a Jonatas. Falaram do menino, falaram: ele é aleijado. Isso é, você vai trazer um aleijado para a sua mesa? E Davi manda buscá-lo. E quando ele vem, ele com medo de ser morto, porque ele era da descendência de Saul, Davi diz para ele que ele, como filho de Jonatas, ele iria honrar e ele iria comer à mesa do rei para o resto da sua vida, no banquete do rei todos os dias. Quem é que na mesa do rei Davi vai falar que Mefibosete é aleijado? Vai olhar para ele com diferença? Todo mundo vai abraçar, todo mundo vai receber bem. Quem é doido? Todo mundo vai receber bem. E ele foi tratado com honra. E sabe o nome? O significado de Mefibosete? Vergonha destruidora. Porque na fuga, a sua ama saiu com o menino caiu do colo dela, quebrou os pés, ficou e sarou fora de lugar, ficou aleijado. Ouça, em nossa jornada com o Senhor, muitas vezes o diabo tenta nos convencer que devemos ficar distantes de Deus e nos acostumar com uma vida natural. Afinal, quem somos para que Deus se importe conosco? Quando ele chega, Mefibosete chega diante do rei, ele diz: quem sou eu, um cão morto, para que o rei se preocupe comigo? Que coisa linda. Olha como ele tinha problema com rejeição, ele se sentia um cão morto. Eu quero te dizer,
que através do sangue de Jesus você está à mesa com o Rei. Pouco tempo uma pessoa fez um comentário assim: uma coisa bacana que eu gosto daquela igreja de vocês é que o povo é simples. Lá tem gente que vai vestido bonito, mas tem gente que vai vestido simples, com roupa simples. Tem uns que vão de pano de saco, tem uns que vão descalço. Lugar de comunhão, lugar da família se reunir. Não é desfile de moda. A gente coloca a nossa melhor roupa. E se a sua melhor roupa for surrada, ou um chinelo, não há o menor problema. Deus sabe que você está dando aquilo que você poderia para poder dar um culto a Ele. Amém? Glória a Deus. Mesmo não merecendo, Mefibosete dizia: eu sou um cão morto, eu não mereço, mesmo não merecendo. Se estamos em Cristo Jesus, podemos chegar à presença de Deus com ousadia e convicção. Eu quero falar agora da mesa na nossa casa. As famílias se reúnem para fazer pelo menos uma refeição diária. Os filhos possuem uma capacidade. Veja só, famílias que se reúnem pelo menos uma vez por dia para fazer uma refeição diária. Isso é pesquisa, hein? Esses filhos possuem maior capacidade de leitura. Olha só, gente. Mais resiliência, melhor desempenho escolar e um vocabulário mais amplo. Isso é espiritual. Crianças que sentam à mesa, família que senta à mesa, que olham nos olhos, e se transmite segurança, amor, graça, e eles desenvolvem mais do que os outros que não sentam à mesa. Além disso, foi notado menores índices de depressão e de consumo de substâncias ilícitas. Quanto ao desenvolvimento das crianças, a conversa à mesa estimula o vocabulário, aprimora habilidades linguísticas e melhora a habilidade de leitura das crianças. Traz uma geração de memória e tradição. Eu contei para vocês aqui meu tempo de criança, onde eu tenho lembranças desse tempo à mesa. A mesa é lugar de criação de memórias e de passagem, de tradições, de valores familiares, contribuindo para a formação da identidade de cada indivíduo. Gera senso de pertencimento e rotina. Ter refeições em família como uma rotina proporciona uma sensação de segurança e de pertencimento, fortalecendo a união familiar. Refeições em família podem melhorar a saúde física e mental das crianças. Dê glória a Deus. Os pesquisadores acreditam que a presença dos pais da criança na mesa de jantar dá uma oportunidade de interação social e a chance de falar sobre preocupações diárias. Experimentar formas de comunicação positivas pode ajudar a criança a se engajar em melhores habilidades de comunicação com pessoas fora da unidade familiar, diz o estudo. Nós estamos vivendo no reino, estamos numa época tão interessante, que alguém já chamou de o melhor dos tempos e o pior dos tempos. Nós estamos vivendo no reino dos milagres da comunicação. Hernandes Dias Lopes. Nós podemos, ao apertar de botões, nos conectar com pessoas ao redor do mundo, falando com elas em tempo real. Entretanto, nesse período onde as comunicações virtuais se aceleram, nós estamos perdendo a conectividade dentro de casa. As pessoas hoje, mesmo debaixo do mesmo teto, mesmo estando todos ao mesmo tempo em casa, poucas famílias entabulam uma boa conversa, poucas famílias desfrutam de um tempo de comunhão, de congraçamento. Poucas famílias conseguem assentar à mesa para uma refeição e todos num papo gostoso, uma conversa agradável e edificante, ter ali um tempo de comunhão. É curioso isso, quando muita gente hoje, até numa hora de refeição, cada um faz seu prato e vai para o seu quarto e tem lá no seu quarto o seu quartel-general. E as pessoas conversam até dentro de casa através
do WhatsApp e por telefone celular, porque a comunicação real está morrendo, enquanto a comunicação virtual está crescendo. O Salmo 128 fala do homem feliz, do homem bem-aventurado. O homem bem-aventurado é aquele que come do trabalho de suas mãos, que é feliz, é bem-sucedido. A sua esposa no interior da sua casa é como a videira frutífera e seus filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. O homem feliz é aquele que trabalha com honestidade, é aquele que vive com felicidade, e é aquele que tem uma família unida ao redor da mesa. Os filhos criados, mas amigos, companheiros, todos juntos. Uma família unida vale mais do que muito dinheiro. Uma família ao redor da mesa, desfrutando de comunhão e amizade, é um grande presente de Deus. Valorize a sua família, invista na sua família. O outro dá para sair também? A coisa que eu menos desejo no meu coração é que um dia o meu filho chegue, né? Eu já li isso em alguns livros, já ouvi esse testemunho, que um dia meu filho chegue em casa, ou até meu marido, veja uma mesa arrumada e fale assim, e aí, quem é que vem aqui hoje? Porque ele ficou surpreendido daquela mesa estar arrumada, porque não tem o hábito de ter arrumação em casa. Sabe quando você separa a melhor louça para visita e não usa a louça, tem aquela louça do dia a dia. Beleza, a gente sempre tem uma louça do dia a dia. Quer que vai na máquina de lavar louça, quer que vai no micro-ondas. Joia, mas por que essa louça não é uma louça legal? Por que você sempre deixa a louça de visita para visita? Por que você não pega aquele prato bonito e todo almoço de domingo na tua casa, todo almoço de sábado, aquele prato mais bonito que você tem, não precisa ser luxuoso, mas o prato mais bonito que você tem, serve a tua família, serve os que moram com você. Se você mora sozinha, compra um jogo que seja, um jogo bonito, com um garfo bonito, faca bonita, que você admire. Então assim, não deixa a melhor louça para as visitas, não deixa a melhor xícara para a visita, não deixa o copo para a visita. Deixe tudo que for de melhor para a visita, mas também para aqueles que moram na sua casa. Eu tenho certeza que o seu marido vai se sentir infinitamente mais amado. Põe uma mesa, põe o melhor que você tiver para a sua família. Tem gente que fica guardando lá na cristaleira, eita, os melhores jogos, os melhores talheres para o dia da visita. Nós vamos orar. Nós vamos orar como família.